Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Jornal Abre Aspas, com transmissão simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale. Aqui comigo nos estúdios, o diretor de jornalismo da emissora, José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de setembro de 2018. Nos destaques da edição de hoje, você confere a pesquisa Ibope, apontando aí Jair Bolsonaro na liderança, enquanto Marina Silva e Ciro Gomes se embolam ali no segundo turno, no segundo lugar, né? O Geraldo Alckmin é acusado de improbidade e Ministério Público pede a perda dos direitos políticos do tucano. A diretoria do Museu Nacional do Rio de Janeiro ainda avalia os prejuízos com o incêndio do último domingo. E após decisão do Supremo, ex-presidente da Dersa deixa presídio de Tremembé, aqui no interior de São Paulo. E o Taubaté, que seguiu vitorioso na Copa Paulista, né? O Burrão venceu o Santo André fora de casa e segue invicto no campeonato. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelo Facebook da SP-Rio+, pelo Facebook do Jornal Vale. Fique à vontade para deixar os seus comentários, as suas sugestões de pauta nos comentários aí das duas transmissões. A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. A Polícia Federal está criando um centro de inteligência para identificar candidatos que tenham ligação com o crime organizado. Eu li a notícia no broadcast político da Agência Estado. A PF vai alertar a Justiça Eleitoral quando houver suspeitas. Segundo o ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, o objetivo é monitorar quem são esses candidatos e evitar que eles cheguem ao mandato. O ministro parece preocupado mesmo com o Rio, onde o crime organizado, com as milícias e o tráfico, tem grande poder para determinar o voto das comunidades, né? Ele diz que é preciso impedir que os representantes do crime organizado consigam se eleger. A PF deveria se preocupar também com São Paulo e os possíveis candidatos do PCC, que comanda direto dos presídios não só o tráfico de drogas, mas o tráfico de influência. Essa é só uma parte da história. Temos de ficar igualmente atentos, ou até mais atentos, com os criminosos de colarinho branco, esses que andam frajolas por aí. Muitos deles ainda fora da cadeia, elegíveis, vai saber com que dinheiro. Ou vocês acreditam que não há mais Caixa 2? Vamos falar de eleições 2018, permanecendo nesse campo, falando da pesquisa Ibope. O candidato Jair Bolsonaro do PSL lidera com 22% das intenções de voto. A primeira pesquisa divulgada após o Tribunal Superior Eleitoral barrar a candidatura de Lula do PT. Os números do Ibope foram anunciados ontem e Fernando Haddad, vice na chapa do PT, foi apresentado aos entrevistados como o candidato do partido, né? Vamos a esses números. O Bolsonaro tem 22% das intenções de voto, seguido por Marina Silva, da Rede, e Ciro Gomes, do PDT, que estão empatados com 12%. Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece na quarta colocação com 9%. Sem a presença de Lula e com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como candidato, o petista aparece apenas na quinta colocação com 6%. Seguido por Álvaro Dias do Podemos, com 3%, empatado com João Amoedo, do Partido Novo, que também somou 3% nessa pesquisa. Em oitavo lugar está o ex-ministro Henrique Meirelles, do MDB, com 2%. Empatados com 1% cada, Guilherme Boulos, do PSOL, e Vera Lúcia, do PSTU, e o candidato João Goulart Filho, né, do PPL. Não pontuaram nessa pesquisa os candidatos Cabo Daciolo, do Patriota, e Emael, do Partido Democracia Cristã. Na verdade, eles têm 0%, ou seja, ficaram abaixo do 1%.
Já brancos e nulos somaram 21% e não responderam ou não souberam somam 7%. O IBOPE fez a pesquisa entre os dias 1º e 3 de setembro em 142 municípios em todo o país, com 2.200 entrevistados. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais aí para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo Jornal Estado de São Paulo e pela TV Globo e registrada no TSE. Aí o BOP também ele simulou, né, levantou cenários para o segundo turno, e em todos eles o candidato perderia, o Jair Bolsonaro perderia apenas um cenário que o candidato ali estaria bem embolado ali com o outro, né? A diferença é que alguns cenários a disputa seria um pouquinho mais acirrada. Então vamos a esses cenários. No primeiro, Ciro Gomes, do PDT, teria vantagem sobre Jair Bolsonaro, com certa folga aí de 11%, Ciro com 44%, Bolsonaro com 33%. Já o tucano Geraldo Alckmin, a diferença é de 9%. Alckmin com 41%, Bolsonaro com 32%. Já com o candidato do PT, Fernando Haddad, a situação já é um pouco mais apertada. Tecnicamente, eles estão empatados, né? Com 1% apenas de diferença, dando a vitória ao Jair Bolsonaro. Bolsonaro com 37% e Haddad com 36%. E numa última simulação, a candidata da Rede, Marina Silva, teria uma folga aí de 10% dos votos sobre Jair Bolsonaro, Marina com 43% e Bolsonaro com 33%. O que eu acho é que desses números, o que mais impressiona é o número do Amoedo, que sem exposição nos grandes debates conseguiu 3%, enquanto o Guilherme Boulos, do PSOL, que está presentemente com mais frequência na mídia, conseguiu só apenas 1%. Né? E a gente já viu também um pouquinho de aumento ali no Alckmin também, né? Isso provavelmente relacionado aí a campanha que começou aí na TV e no rádio. Aí teve um aumento aí de 2%, mas ficou estagnado em outros cenários. O ministro Edson Fachin, do STF, será o relator de uma das 2 ações movidas pela defesa do ex-presidente Lula para tentar garanti-lo na eleição presidencial desse ano. Fachin será responsável por um pedido da defesa de Lula na área criminal, que busca suspender a inelegibilidade do candidato petista, uma das consequências aí da condenação do caso do Triplex. A outra frente, em busca de ter o ex-presidente na eleição, é levada pela defesa na esfera eleitoral. No final da noite da última terça-feira, os advogados de Lula recorreram da decisão do TSE, que barrou no final de semana passado a candidatura do petista. O caso deverá ser remetido ao Supremo pela presidente do TSE, a ministra Rosa Weber. Ontem a ministra ela informou aos jornalistas, né, afirmando que iria, de certa forma, que ela iria seguir o rito legal na tramitação do recurso eleitoral, ou seja, a resolução do TSE, que trata do tema, prevê 3 dias de prazo para que o Ministério Público e outros partidos adversários se manifestem sobre esse recurso de Lula. Só então a presidente do TSE decide sobre o envio do recurso ao STF. Laurence Casagrande, ex-presidente da Dersa, estatal paulista, que administra rodovias estaduais, deixou na tarde de ontem a penitenciária Dr. José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé, aqui no interior de São Paulo. Laurence deixou a P2, que é conhecida por abrigar presos de casos de grande repercussão, em um táxi por volta da 1h40 da tarde. Ao deixar o local, ele não falou com a imprensa. A saída ocorreu poucas horas depois do presídio ser comunicado oficialmente. A prisão de Laurence Casagrande foi decretada no mês de junho pela Justiça Federal de São Paulo, na operação da Polícia Federal que apura desvios nas obras do Rodoanel. Ao decidir pela soltura, o ministro Gilmar Mendes impôs algumas medidas cautelares, entre elas a entrega do passaporte, a proibição de frequentar prédios públicos ligados à dessa, e também ligação, né, impedimento aí de qualquer relação com os investigados, com os demais investigados. Laurence Casagrande já presidiu a Companhia Energética de São Paulo e no governo de Geraldo Alckmin, do PSDB, foi secretário de Transportes e Logísticas do Estado.
Ao comentar sobre a prisão de Lawrence Alckmin, que é candidato a presidente, ele falou ao Jornal Nacional que confiava plenamente na indicação dele como secretário e que o mesmo fez um belíssimo trabalho, nas palavras do tucano. Em nota, a defesa de Lawrence comemorou a decisão do ministro Gilmar Mendes, afirmando que a manutenção da prisão dele não possuía fundamento. O Ministério Público de São Paulo acusou ontem o ex-governador do estado e candidato Geraldo Alckmin de improbidade administrativa. A ação aponta o recebimento de R$ 9.900.000 em forma de Caixa 2, pagos pelo Odebrecht na campanha do tucano em 2014, quando ele foi reeleito para comandar o estado. Na ação, a promotoria pede que Alckmin seja condenado a ressarcir os valores supostamente recebidos de forma ilícita, a perda de eventual função pública que ocupe e a suspensão dos seus direitos políticos. A ação não tem poder para impedir a candidatura de Alckmin neste ano. O próximo passo é a Justiça avaliar se aceita ou não a acusação. Se aceitar, o tucano virá réu e será julgado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ontem em um ofício enviado ao Supremo que o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, apresente esclarecimentos sobre um discurso de campanha feito na semana passada no estado do Acre, no qual ele usou as expressões "vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre e vão ter que comer capim". São as palavras de Jair Bolsonaro durante a campanha no estado do Acre. O pronunciamento da Procuradoria-Geral decorre da representação criminal ajuizada na última segunda-feira pela coligação Povo Feliz de Novo, que é formada pelo PT, PCdoB e PROS, contra o candidato do PSL pelos crimes de injúria, ameaça e incitação ao crime. Na mesma manifestação, motivada aí por um pedido do ministro Ricardo Lewandowski, relator dessa representação do PT, Raquel Dodge descartou que Bolsonaro tenha cometido o crime de injúria eleitoral, mas diz que continua a analisar a existência de ameaça e incitação ao crime. Ontem, quem esteve aqui na região com a agenda no Vale do Paraíba foi a candidata à presidência da República, Vera Lúcia, do PSTU. Quem acompanhou a vinda da candidata aqui na região e traz mais informações é a repórter do Jornal Vale, Júlia Carvalho. Bom dia, Júlia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. E a candidata à presidência pelo PSTU quer ampliar a moradia para o movimento sem teto na RM Vale. Vera Lúcia esteve na ocupação Novo Pinheirinho durante a sua visita a São José e destacou a criação de novas moradias como um dos principais pontos de seu governo. Se eleita, a candidata também pretende reestatizar a Embraer e cancelar a negociação para a criação de uma parceria com a empresa norte-americana Boeing. A entrevista completa você confere na página 11 de O Vale. Júlia Carvalho, para o jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Júlia, pelas informações. Bom, nós vamos brevemente para o intervalo, nós vamos rapidamente para o intervalo, mas você continue na audiência, você que nos acompanha pelo Facebook do Jornal Vale, também pelo Facebook da SP Rio Mais. Já retornamos com mais informações. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta quinta-feira, e o jornal está com uma série de entrevistas, com os candidatos a deputado estadual e federal da nossa região, com foco na nossa linha editorial. Nós fizemos o convite para todos que tiveram registro de candidaturas efetuados pelo TSE e de forma democrática. Todo candidato que aqui estiver presente terá 20 minutos para poder expor as suas propostas para o eleitor e depois mais 1 minuto para as considerações finais. Você pode participar dessa série de entrevistas deixando o comentário nas transmissões, tanto do Facebook da SP Rio Mais, como também do Facebook do Jornal O Vale. Aqui comigo nos estúdios, o diretor de jornalismo da emissora, da SP Rio Mais, José Guilherme Ferreira, que me auxilia nessa entrevista, e hoje recebendo o Carlos Manuel Ávila Santos, conhecido como Carlos da Saúde, do Partido Solidariedade, que é candidato a deputado federal. A partir de agora, candidato, o senhor tem... O seu tempo começa a correr. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos espectadores, aos ouvintes da rádio e bom dia aqui aos companheiros da mesa.
Carlos, a gente sempre tem o costume de começar a entrevista fazendo uma seguinte pergunta: o que te motiva, o que te leva a ser candidato nessas eleições? A maior motivação nossa é a vontade da mudança, né? A vontade de mostrar para as pessoas que realmente existe uma solução, existem motivos para as pessoas terem esperança na política, né? Nós ouvimos muito, hoje em dia, a descrença da população em relação aos políticos, mas a população precisava se unir, trabalhar e se dispor também a participar das eleições para tentar fazer com que a mudança não fique só nas reclamações, nas queixas e também nas atitudes. E por que o Solidariedade? O Solidariedade foi uma escolha. Eu fui eleito vereador em Piquete em 2012, desculpa, e fui eleito pelo DEM, né? Logo foi criado o Solidariedade, um ano após assim, a minha eleição, um pouco menos de um ano. E o Solidariedade, eu tenho dentro do Solidariedade um amigo pessoal, que é o Alexandre Pereira, que é candidato a deputado estadual. E ele me convidou naquele momento para participar do partido, daquele momento de criação. E, com base nessa amizade, eu acabei me transferindo para o partido naquele momento que era possível. Como é que você avalia o partido aqui na região nossa? Tem outros candidatos também disputando as eleições. Como é que está a representatividade do partido, a atuação dele aqui na região? O partido no Vale, ele foi um partido que, como começou, né, como foi iniciado em 2013, ele começou muito bem. Nós, naquele momento, conseguimos agregar para o partido aproximadamente 25 vereadores, porque existia essa possibilidade, mesmo com o mandato dos vereadores serem transferidos, né? E esse número de 25 vereadores acabou que nas urnas, agora no ano de 2016, ele foi praticamente mantido e somado a 3 prefeitos, né? O prefeito de Jambeiro, que é o conhecido como Casquinha, o prefeito de Cruzeiro, que é um grande amigo, Thales Gabriel, e o prefeito de Arapeí, que é o Edinho. Então é um partido que é relativamente pequeno, um partido onde a gente encontra muitas pessoas dispostas a ajudar dentro do partido, e ele cresceu de uma maneira satisfatória, né? Aqui em São José dos Campos temos 2 vereadores, que é o Valdir Avarenga e o Esdras Protetor. É um partido que acredito que a tendência dele seja de crescimento. Isso foi até comprovado agora nesse ano, que foi o partido que mais cresceu em número de filiações no Brasil. Você fica meio constrangido quando você vê o presidente do seu partido citado em casos de corrupção? Constrangido não é a palavra exata. A gente espera, né? Quando há citação, nós temos que ter muito cuidado, né? Hoje existe essa questão de ser citado, ser exposto na imprensa, mas eu ficaria preocupado com a efetivação de uma condenação. Daí eu ficaria preocupado, sim. Porém, as citações existem, né? Nós sabemos que em período eleitoral isso acontece com um pouco mais de frequência, como está acontecendo agora, mas a minha preocupação mesmo é, de fato, se houver condenações. Daí a condenação, realmente, a gente acaba tendo uma certa preocupação. Nesse momento de citações, nós ficamos apreensivos, né, porque, queira ou não, é o líder maior do nosso partido, porém, a gente aguarda com o desenrolar desse processo judicial. A gente vê no seu currículo que você é bastante ligado à saúde, sim, né? Acho que você fez a sua carreira profissional, sim, nessa área, né? E é nessa área que você pretende contribuir de maneira mais efetiva? Com certeza. Eu sou graduado, né, em fisioterapia, mas com o passar dos anos, não muitos anos, né, eu tenho 39 anos só, mais ou menos só, né, não sou mais tão criança, mas eu trabalhei muito na área pública, né? Tive algumas experiências como secretário de saúde, como diretor de saúde de municípios da nossa região. Secretário de saúde de... Eu fui secretário de saúde de Piquete, que é a cidade onde eu resido, né? Cidade que eu escolhi para viver. Fui secretário de saúde de Cunha, fui diretor de saúde de Cruzeiro e também trabalhei na saúde no município de Lorena. Então, eu tenho uma experiência
bem legal, assim. Ainda preciso trabalhar muito mais, porque nossa região é uma região com cidade com diversos tipos, né, de características de população, de serviço de saúde. Então, eu entendo que a minha experiência já seja satisfatória, mas a gente tem que buscar mais. E o meu foco para essa eleição, para o meu trabalho, caso seja eleito, é o trabalho na saúde. O que de fato a gente pode ter de propostas vindas para ti, da sua parte, para melhorias na área de saúde aqui na região do Vale do Paraíba, e que você fizesse um cenário mesmo da atual situação da saúde pública aqui na região nossa? A saúde na nossa região, ela até 1 ano, 6 meses atrás, ela existia o Hospital Regional de Taubaté somente, né, que é um hospital que abrangia, que acabava absorvendo praticamente toda a média e alta complexidade aqui da região. Hoje, com a criação do Hospital Regional de São José dos Campos, essa foi bem dividido, né? Acabou que desafogou um pouco o Hospital Regional de Taubaté e a demanda dessa região aqui de São José dos Campos, que é uma região muito maior, muito mais populosa do que a região ali do Vale Histórico, ela acabou sendo absorvida para cá. Eu entendo que a maior luta aqui de um deputado da região que possa vir a ser eleito é a criação do hospital regional na região do Vale Histórico, né? Hoje temos alguns hospitais com características interessantes na região, né? Temos lá o Hospital Frei Galvão, temos a Santa Casa de Guaratinguetá, que está com uma gestão espetacular, a Santa Casa de Cruzeiro, com estrutura, com prédio, com capacidade física para conseguir fazer dentro dela um hospital regional. Isso depende do governo, né? Depende da boa vontade do governo e dos governantes. Criar um hospital, ele é relativamente barato dentro da perspectiva aí, financeira, dos custos, né? Porém, a manutenção do hospital é muito grande. Então, eu acredito que a maior e a melhor luta possível para um deputado da região seria a criação de um hospital regional na região do Vale Histórico, que é uma região com variadas cidades pequenas, população, cidades de 3 mil, 4 mil habitantes, que acabam que dependem aí dos hospitais de referência, dependendo da micro-região de cada um, e depende muito do hospital regional, que hoje, como eu falei, é um hospital que absorve bem a demanda, porém a gente sabe que está saturado, principalmente no setor de oncologia, que é o setor que é o mais crítico, que há mais reclamações. A gente tem, por exemplo, as obras que, aliás, atrasaram ainda mais lá no Hospital Regional do Litoral Norte, né? Que é uma também que poderia desafogar um pouquinho também a situação aqui, mas uma situação mais emergencial realmente é dar um pouco mais de atenção para o Vale Histórico, né? O Vale Histórico, de certa forma, você acha que, de uma certa maneira, ele acaba sendo um pouco deixado de lado, um pouco esquecido pela atual administração? Qual que é a sua sensação estando em prefeituras dessa região do Vale Histórico? Na verdade, como eu falei, são pequenas cidades, né? São muitos municípios muito pequenos, né? E acaba que realmente não é um esquecimento, mas deveria ser priorizado. Deveria ser priorizado porque é uma região de divisa de estado do Rio de Janeiro, divisa de estado de Minas Gerais. É uma região que tem a Dutra, que é uma rodovia que, né, milhares de pessoas por dia. Então, eu acredito que também tem um potencial turístico enorme a região. Então, eu acredito que poderia ser mais bem trabalhada nessa área da saúde. Deveria ser bem mais trabalhada porque existem a população fixa e a população flutuante. Você vê hoje o município de Aparecida, que tem todo final de semana, praticamente triplica a sua população dentro da cidade, né? E tem uma estrutura também que deveria ter um apoio maior do Estado e do Ministério. Com a crise econômica que o país vive, né, uma das regiões bem afetadas é a região aqui do Vale do Paraíba. Eu sei que você tem a experiência na área do trabalho também, né? Eu queria uma avaliação sua e saber o que pode ser feito para que essa situação se reverta em termos práticos, né? Nós tivemos aí uma experiência interessante na Diretoria Regional do Trabalho, né, ligada à Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado.
E hoje ainda temos amigos, né? Amigos que trabalham no setor. E eu entendo, na região, esse decréscimo aí de empregos, que foi um decréscimo, na verdade, a nível nacional, mas na região que foi sempre caracterizada por um número grande de empresas, por uma oferta grande de empregos, o trabalho primário que deve ser feito, estudado, na verdade, na minha opinião, mesmo eu tendo uma questão partidária, uma questão sindical partidária, eu entendo que o trabalho deve ser iniciado através dos sindicatos, mas não através de radicalidades, através de diálogo, né? A gente pôde observar durante um período que, principalmente aqui na região de São José, houve uma queda muito grande no número de empregos e, no meu ponto de vista, essa questão sindical pode ter atrapalhado por conta de radicalidade. O senhor está falando da CUT? Na verdade, a central sindical da região ela é diferente. Existem várias, né? A CGT, a CUT, a Força Sindical, que o nosso partido é ligado à Força Sindical. Porém, algumas linhas elas acabam que assustam os grandes empresários, né? Então, nós temos que, primeiro, deve haver uma reflexão, na minha opinião, do sindicato, para uma conversa, um diálogo. Nós sabemos que a crise está mesmo aí muito pesada, mas um diálogo, uma flexibilização, uma questão de acordo mesmo com os empresários, com os pequenos, grandes empresários. Eu acho que o trabalho inicial deveria ser feito por aí. Qual a opinião do senhor sobre a reforma trabalhista e a reforma da Previdência? Olha, a reforma trabalhista, no meu ponto de vista pessoal, a maioria dela, no meu ponto de vista, foi favorável, tá? Eu entendo que essa flexibilização da possibilidade dos meios de contratação através de pessoa jurídica, através de outros meios, sem ser mesmo a CLT, né, sob regime CLT, eu acho que com agora a médio prazo pode facilitar. Eu falo muito, eu tenho uma experiência até dentro da minha casa. O meu cunhado, ele trabalha numa empresa em Caçapava e ele tinha um salário aí em torno de R$1.800, R$2.000. Só que ele tinha uma capacidade, ele era bem visto dentro da empresa e acabou que, ao invés de ele ser promovido, eles deram um tempo para ele, passou um pouquinho, ele entrou novamente através de uma empresa terceirizada, hoje está ganhando quase 5 mil. Então, esse é um ponto favorável. O ponto contrário é a questão da instabilidade, a questão do fundo de garantia, que essas pessoas, né, que esses prestadores acabam não tendo essa segurança. Mas eu entendo que, antes de tudo, a segurança no trabalho é feita pelo próprio funcionário através de um bom serviço prestado. Voltando somente para a questão da saúde, já que também tem essa experiência sua, você falou realmente das dificuldades de se manter os hospitais e tudo mais. Uma administração que poderia ser somente pública, em conjunto com o setor privado, como é que você analisa uma possível parceria público-privada, trazendo, de certa forma, melhorias com a sua própria experiência, trazendo melhorias para o atendimento à população, enfim. E a própria questão mesmo dessa intervenção, dessa estatização do Estado, né? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Eu sou amplamente favorável à parceria público-privada, né? Nós vemos hoje experiências de sucesso, principalmente no governo do Estado, né? Nós temos aí os AMES, que são todos gerenciados por organizações sociais, o Hospital Regional de Taubaté e o de São José também por organizações sociais diferentes, mas por organizações sociais. E nós vemos um funcionamento muito bom, muito bom. Infelizmente, existe um certo preconceito em muitas pessoas que acabam que não entendem como funciona a PPP. Porém, as pessoas que vivenciam, né, os pacientes que frequentam essas unidades, os AMES, né, os hospitais regionais aqui da região, eles podem ver a diferença da qualidade de serviço, que é gritante, realmente é bem gritante. Explica para a gente como que funciona uma PPP nessa área de saúde.
Na verdade, as contratações do poder público para organizações sociais, geralmente elas são feitas através de concursos e projetos, né? Então, o governo do estado, por exemplo, ou o município, que seja, ele lança um edital mostrando que tem uma estrutura, um serviço, alguma coisa que tem que ser, que pretende ser colocada para gerenciamento de um terceiro, de uma organização social, e as organizações sociais interessadas, elas fazem projetos, e o melhor projeto para gerenciamento, que não engloba só menor preço, mas é o melhor projeto num contexto geral, custo-benefício. Esses projetos são vencedores. Então, a contratação de mão de obra é tudo, nessa área de saúde, também é feita pela empresa, né? Sim, em alguns casos, né? Como eu falei, o governo do estado usa desse artifício já há algum tempo, e os municípios aqui da região, alguns também utilizam desse dispositivo, e a partir do momento que é homologada a licitação, o processo, né, todo, a terceira ela faz a contratação das pessoas, né? Hoje o Ministério Público, o Tribunal de Contas orienta que esse processo de seleção seja mesmo firmado através de provas, através de entrevistas. Então tem que seguir as instruções dos órgãos responsáveis por fiscalização. Para não haver apadrinhamento, né? Para não haver apadrinhamento. Isso, infelizmente, acontece muito. Os concursos públicos, na verdade, eles tiveram o município, os municípios, os órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas, Ministério Público, sempre batem muito nessa questão de concurso público por causa de apadrinhamento, né? Excesso de apadrinhamento. Porém, hoje existem esses dispositivos de processos seletivos que facilitam e que melhoram esse processo de seleção. Candidato, falando um pouquinho das propostas, de um modo geral, o que mais você observa de necessidades aqui para a região do Vale do Paraíba e que será aí uma plataforma, serão defendidas pelo senhor, caso eleito, caso vá para Brasília? Olha, a minha maior intenção é trabalhar pelos municípios pequenos, né? Nós temos que ter uma visão com mais carinho para cidades de pequeno porte, para cidades que não tem esse potencial industrial, que não tem potencial muito grande comercial, mas que possa, através de turismo, através das belezas naturais da própria cidade, da região, trabalhar a questão de renda. Por quê? Hoje nós temos, como eu falei já na entrevista, pequenas cidades, pequenos municípios ali na região do Vale Histórico, e essas cidades, na verdade, elas... depois da criação da rodovia Presidente Dutra, né, que antigamente a Rio-São Paulo passava por essas cidades, elas ainda tinham desenvolvimento. E agora elas ficaram estagnadas por conta de ficar um pouco fora de mão. Então elas precisam ter um trabalho, ter um foco de pessoas que possam ajudá-las em amplos espectros, né? Nós precisamos trabalhar, ajudar essas pessoas, esses prefeitos, os vereadores da cidade, a população, para que o desenvolvimento volte para elas. A gente tem até Monteiro Lobato dizendo das cidades mortas, né? Sim. Realmente fazendo referência a infelizmente, essa decadência por conta de avanços de outras, enfim, uma situação realmente um pouquinho mais complicada ali na região. A nossa região aqui é uma região muito bonita, né? Então nós temos Monteiro Lobato, é uma beleza de cidade. Nós temos aqui o Distrito São José, né, São Francisco Xavier, espetacular, mas também é bem fomentado o turismo na região. Sim, mas o Vale Histórico, você acredita que precisa ser fomentado o turismo? Necessita essa fomentação do turismo, porque é aquele negócio, tem tudo lá. Tem beleza natural. Algumas cidades têm uma boa estrutura de pousadas. A gente tem São José do Barreiro, por exemplo, é uma cidade que tem pousadas maravilhosas. E Bananal, então, com fazendas históricas. Então, nós precisamos trabalhar, fomentar esse turismo e levar essa informação, levar o desenvolvimento e a possibilidade das pessoas visitarem essas cidades. Candidato, 20 minutos aí o seu tempo. Eu acho que, bom, a gente já conseguiu
também passar bastante, 20 minutos, mas passa rápido também, mas enfim, o tempo esgotado, mas eu queria deixar esse um minutinho a mais aí para que você pudesse ficar à vontade e se dirigir diretamente ao seu eleitor, né? Suas considerações finais. Tá joia. Bom, um pouco de mim a gente já passou aqui na nossa entrevista. Eu gostaria das pessoas que estão olhando, escutando, vendo o vídeo no Facebook, é bem disseminado o jornal. Gostaria que pensasse com carinho, pensasse na renovação, pensasse na possibilidade de uma coisa nova, de um trabalho de juventude com uma certa experiência, como eu tenho, e dar oportunidade aí para a mudança. O principal de tudo, no meu entendimento, hoje, é a possibilidade de haver mudança. As pessoas estão hoje revoltadas, pedindo mudança, e a oportunidade da mudança está aí. No mês que vem, no dia 7, é uma oportunidade grande para que essa mudança aconteça. E gostaria de agradecer o convite de vocês, agradecer a todos aqui que me receberam e me colocar à disposição caso seja necessário novamente. Obrigado, candidato. A gente que agradece. Amanhã teremos a presença de mais um candidato aqui da nossa região, dessa série de entrevistas que você acompanha para ajudar você no seu voto em outubro. Iremos agora para um rápido intervalo, mas você permaneça na audiência, já retornamos com mais informações. Jornal Abre Joia, Aspas. foi bom. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta quinta-feira, véspera de feriado, e deixa eu corrigir uma informação, amanhã não terá o Jornal Abre Aspas. Eu falei que amanhã seguimos com as entrevistas, amanhã nós estaremos de folga, então a gente retoma com a série de entrevistas com os candidatos na segunda-feira, ok? Somente para corrigir a informação. Bom, continuando com a informação aqui, saiu agora que o ministro Edson Fachin, né, ele que é relator da Lava Jato no Supremo, ele negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender a inelegibilidade do petista, né? No pedido analisado por Fachin, a defesa pretendia que a condenação determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no âmbito da Lava Jato, no caso lá do Triplex do Guarujá, fosse suspensa. Os advogados apresentaram como argumento a decisão liminar provisória, né, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que pediu ao Brasil para garantir os direitos políticos de Lula. Para o ministro, o pronunciamento do Comitê da ONU não suspende a condenação de Lula. Fachin concluiu que a decisão do comitê tem apenas efeito eleitoral e não criminal. Ou seja, segue aí a novela com relação à candidatura do ex-presidente Lula. Por enquanto, permanece que o partido ele tem que ter um novo candidato, né? Então ele tem que se posicionar, provavelmente Fernando Haddad, que já faz campanha como vice na chapa, assuma a posição de candidato, e a Manuela Dávila aí na liderança, colocando-se como vice nessa chapa, já que senão o PT não tem candidato, se não se posicionar, o PT acaba não tendo candidato nessas eleições. Seguiremos acompanhando essa novela nos próximos capítulos, né? A Polícia Federal enviou um relatório ao STF no qual afirma ter encontrado indícios de que o presidente Michel Temer recebeu vantagem indevida da construtora Odebrecht. No documento, o delegado Thiago Delabari aponta ainda suspeitas de que Temer cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O inquérito no qual o relatório foi enviado se refere a um jantar no Palácio do Jaburu, em maio de 2014. O Palácio Jaburu é a sede, né, onde está o vice-presidente, e no caso está sendo ocupada pelo presidente Michel Temer. Na ocasião, ele se teria acertado o repasse ilícito de 10 milhões de reais ao MDB. Conforme afirma o delegado, há indícios de repasses que somam mais de 1.400.000 reais a Michel Temer por intermédio de João Batista Lima Filho, após pedido de Moreira Franco, que é o atual ministro de Minas e Energia. Procurada, a assessoria de Temer afirmou que a conclusão do inquérito pela Polícia Federal é um atentado à lógica e à cronologia dos fatos. A assessoria informou que o jantar ocorrido no final de maio, segundo os próprios relatores, tratou de pedido de apoio formal para campanhas eleitorais, o que ocorreu realmente dentro de todos os trâmites legais. A nota ainda conclui, afirmando que trata-se de uma perseguição ao presidente. Em Jacareí, na região aqui do nosso Vale do Paraíba, várias famílias perderam benefícios de um programa social por falta de atualização.
O Cadastro Único é um sistema de identificação do governo federal para reconhecer as famílias de baixa renda. Essas informações são usadas para a distribuição de sistemas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, benefício de prestação continuada e diversos outros programas sociais. Porém, em Jacareí, cerca de 800 pessoas foram excluídas desse sistema devido à falta de atualização cadastral. Outras pessoas que se utilizam do Cadastro Único devem comparecer e procurar o site da Secretaria de Assistência Social para se informar melhor e atualizar o seu cadastro. É o que explica Jurema Colassante, que é diretora de gestão da Secretaria de Assistência Social de Jacareí. Nós recebemos uma listagem do governo federal de 784 nomes que precisam inserir seus dados ou atualizarem a base de dados na Central de Cadastro Único. E a gente está pedindo, então, para que essas pessoas venham e tragam seus documentos novamente para que a gente possa inserir os dados novamente. Caso eles não o façam, poderão perder um benefício. Qual benefício seria esse? Seria o BPC? Isso, principalmente o BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada, que as pessoas recebem um salário mínimo e se elas não atualizarem os seus dados até o dia 31 de dezembro, provavelmente no mês de janeiro elas não vão receber mais o benefício. Quem são as pessoas que são beneficiadas pelo BPC? Essas pessoas podem ser idosos, acima de 65 anos, ou pessoas que têm algum tipo de deficiência. Uma das opções é realmente se dirigir a essa central de cadastro, como eu disse, que fica lá na rua Juca de Azevedo, número 11, e tirar as informações. Essas informações elas devem ser atualizadas a cada 2 anos. Então, se a pessoa está na dúvida com relação a será que os meus dados estão realmente atualizados, dá uma ligadinha ou vai até o local e os servidores poderão consultar na hora a base de dados. Então, se você utiliza ou recebe algum desses programas sociais, é bom ficar atento à atualização do seu Cadastro Único, que pode ser realizada na Central do Cadastro Único aqui em Jacareí, que fica na rua Juca de Azevedo, número 11. Somente para reforçar o telefone, para informações, é o 12-3953-8476 ou 3951-4586. Repetindo, 3953-8476 ou 3951-4586. Bom, as exportações de agosto representaram uma alta de mais de 90% frente aí ao mês de julho, aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Esse é um dos destaques que a gente vai acompanhar agora, lá direto da redação do Jornal Vale, com o repórter e editor de economia do jornal, o Xandu Alves. Muito bom dia, Xandu. Alô, amigos e amigas, jornal abre aspas. Com alta de 95% nas exportações, o Vale do Paraíba tem superávit de 3 bilhões de dólares. Os municípios da região exportaram 1,1 bilhão de dólares em agosto deste ano e anotaram o segundo maior valor para o único mês desde dezembro de 2015, quando venderam 1,3 bilhão de dólares ao exterior. Desde então, o maior valor mensal exportado fora registrado em março deste ano, com 1,2 bilhão de dólares. As exportações de agosto cresceram 95% frente às vendas de julho. No acumulado do ano, as cidades do Vale registram 7,1 bilhões de dólares em exportações, valor que é 5% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, com 7,5 bilhões de dólares. O superávit do mês de agosto foi de 440 milhões de dólares, o que representou 238% acima do montante do mês de julho. Porém, o acumulado do ano todo, o superávit da região foi de 3,075 bilhões de dólares, o valor que é 20% menor do que a quantia registrada em igual período do ano passado, de 3,8 bilhões de dólares. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu, pelas informações. Aqui em São José dos Campos, parece que é uma novela daquele abandono de Duas Torres há mais de 20 anos, está com seus capítulos finais já
em mente, já começando a aparecer. Quem traz essa informação é o repórter Kaique Toledo. Muito bom dia, Kaique. Olá, amigos do Abre Aspas, muito bom dia. O governo Felício Ramute pretende publicar ainda este mês de setembro o edital para as vendas das Torres da Argon, aquelas torres, aqueles prédios abandonados que estão ali na orla do banhado. E ele falou que pretende investir esse dinheiro em áreas prioritárias para o governo, como saúde e educação. Em uma conversa exclusiva, um bate-papo rápido com o Vale, o prefeito Tucano comemorou a aprovação na Câmara do seu próprio projeto que autoriza o leilão dessas torres, que estão abandonadas há mais de 23 anos, né? Essa polêmica, essa novela aí que a gente conhece há tanto tempo. Pela proposta, pelo próprio projeto apresentado pelo Felício, o imóvel, as duas torres que estão abandonadas, são avaliadas em 9,4 milhões de reais, com um valor mínimo de 8,9 milhões. Ou seja, o governo espera conseguir pelo menos 9 milhões com a venda desses dois prédios. E daí o prefeito falou isso pra gente, que ele deve publicar ainda este mês o edital da licitação e que o dinheiro deve ser investido exclusivamente na área, né, em áreas prioritárias para o governo, né, como saúde e educação, principalmente. A intenção do governo é que esses dois prédios, né, que como a gente falou estão abandonados ali desde o início dos anos 90, sejam vendidos para uma construtora, para a implantação de unidades habitacionais que seriam destinadas ao programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Inclusive, o próprio prefeito diz que a própria Caixa Econômica Federal aparece como interessada no projeto, né, na aquisição dessas torres. Bom, se elas forem realmente usadas como moradia, essas torres da Argon terão os mesmos destinos das outras duas unidades, né? São 4 torres, 2 estão abandonadas ainda, que são essas que estamos falando, mas outras 2, elas foram adquiridas em 2012 por uma construtora que pagou na época 8,7 milhões pela dupla e reformou os prédios e começou a vender os apartamentos em 2015. Atualmente existem pessoas morando no local, né? E essa é uma intenção da prefeitura. O Felício falou pra gente que tinha aquele projeto antigamente de que elas fossem demolidas para que passassem aquela via banhada, o corredor viário que ligaria a Zona Norte ao anel viário, mas que isso aí nunca saiu do papel. O próprio Felício falou pra gente que essas torres estavam realmente sendo avaliadas para demolição, mas eles, né, a prefeitura, o governo, acreditam que até para uma melhor saída do projeto Centro Vivo, aquele projeto que eles têm de valorizar a região central da cidade, eles falaram que a intenção de trazer moradores ali para aquele local pode trazer mais vida para a região central. Então é isso. A gente fica no aguardo aí da publicação do edital ainda nesse mês de setembro e claro, ainda depois dessas palavras do governo, a gente vai ficar no pé, vai ficar aí cobrando deles para saber como esses milhões, esses prováveis 9 milhões de reais serão investidos, ok? Um grande abraço a todos, um bom dia. Kaique Toledo, do jornal O Vale. Obrigado, Kaique, pelas informações. Bom, ontem, 3 dias depois do incêndio que atingiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, os bombeiros finalmente conseguiram analisar a documentação do museu. A conclusão é que o museu estava em situação irregular, no que diz respeito à legislação de segurança contra incêndio e pânico. O espaço não possuía certificado de aprovação em dia, que é um documento que atesta quando as medidas de segurança básicas estão presentes. A Corporação dos Bombeiros, no entanto, não explicou por que o museu permaneceu aberto, a visitação mesmo não estando em dia com esses papéis. A vice-diretora do museu disse que a situação irregular aconteceu devido à falta de verbas. É questão de recurso, é uma questão burocrática, né? Tem várias exigências, é um prédio muito grande. Então isso também dificulta, porque você tem também toda uma legislação do IFAM, somado a dos bombeiros, somado ao custo, somado ao tamanho, a gente não está também se eximindo totalmente do problema, mas... Aqui em São Paulo, o Museu do Ipiranga, fechado há 5 anos, para a reforma vai instalar reservatórios para hidrantes, entre outras medidas para a prevenção de incêndios. Mas a proteção exige tecnologia e preparo da equipe para não danificar o patrimônio. Como adequar uma construção centenária às regras de segurança e acessibilidade atuais. Esse é o desafio do projeto de reforma e modernização do Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga. O edifício do fim do século XIX está fechado há 5 anos por causa de problemas na infraestrutura. Ele deve ser reaberto em 2022. O edifício recebia cerca de 350 mil visitantes anuais. A gente agora está capacitando o edifício para receber muito mais do que isso.
As obras ainda não começaram. O processo é demorado. Vários estudos foram feitos para ver, por exemplo, quantas camadas de tinta tem nas paredes. O acervo de mais de 450 mil itens está sendo transferido, mas nem tudo pode sair daqui. Algumas estátuas grandes e o famoso quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, não podem ser retirados, então vão ganhar proteção especial durante a reforma. Os documentos foram levados para um imóvel vizinho e vão ficar por lá à disposição dos pesquisadores. O museu vai abrigar somente exposições. Ele vai ter a sua área integral como áreas públicas. Esse projeto de modernização do Museu do Ipiranga inclui também um novo sistema de proteção contra incêndio. Vão ser criadas novas rotas de fuga para o público e também uma nova escada de incêndio. Além disso, vão ser instalados detectores de fumaça e um reservatório de água para os hidrantes. O fogo é uma preocupação em equipamentos históricos e culturais da cidade de São Paulo. Nos últimos 5 anos, foram 4 incêndios. No Memorial da América Latina, em 2013, no Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios, em 2014, no Museu da Língua Portuguesa, em 2015 e na Cinemateca Brasileira, em 2016. Este especialista em proteção contra incêndios diz que seguir somente a legislação não é o suficiente. É preciso montar um esquema específico e buscar tecnologias de combate ao fogo que não danifiquem ainda mais o patrimônio. Eu tenho que ter um hidrante, mas com vazão adequada para cada ambiente, com vazão adequada para que não seja alguma coisa que possa mais prejudicar do que o próprio incêndio. Né? E eu tenho que ter sistemas automatizados, porque nem sempre você tem 24 horas todo mundo ali dentro daquela edificação. Muito bem, vamos saber como é que fica o tempo, como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região, lembrando que amanhã, feriado, véspera de feriado, muita gente já está se programando para pegar a estrada, para curtir, de repente, o Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Quem traz a informação é o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, e tivemos uma madrugada bem gelada hoje aqui na nossa região, né? As temperaturas mínimas bateram aí os 9 graus em São José dos Campos, aos 8 na capital paulista, e Campos do Jordão, olha só, 2,9 graus, bem frio mesmo. Mas apesar desse frio e do dia ter começado com mais nebulosidade e até com nevoeiro em alguns pontos, a tendência do tempo nessa quinta-feira é de melhora. Nós vamos ter um dia aí de céu parcialmente nublado a claro, o sol vai brilhar forte, principalmente no período da tarde, e as temperaturas vão estar em elevação. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba pode passar até dos 23 graus. Já na capital paulista poderemos bater aí aos 20, 21, no litoral norte também 21, e na Serra da Mantiqueira 15 graus. Nós não temos previsão de chuva para hoje e precisamos aí já ficar atentos com a umidade relativa do ar, que já pode se aproximar dos 50% à tarde. E já que hoje é véspera de feriado, né? Amanhã muita gente vai emendar aí para esse feriadão prolongado. Vamos adiantar o tempo e as notícias estão boas. Nós vamos ter aí uma sexta, um sábado e até um domingo de tempo bom, com poucas nuvens, temperaturas em elevação, só essa umidade relativa do ar que vai continuar baixa. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio, pelas informações. Vamos falar de esportes, então. Teve time de basquete de São José dos Campos entrando em campo ontem à noite contra o Pinheiros e, infelizmente, perdendo a partida. Jogando no ginásio Lineu de Moura, aqui em São José, o time da casa perdeu para o Pinheiros por 87-78, em partida válida pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete. Ontem o time joseense conseguiu até apresentar um basquete melhor, né, do que nos jogos anteriores, mesmo contra uma das equipes mais fortes aí do campeonato, soube se impor no primeiro quarto, quando terminou em vantagem de 2 pontos. No segundo quarto, o São José chegou a abrir 7 pontos de vantagem sobre o Pinheiros num determinado momento, porém não conseguiu aí manter esse volume até o fim. Apesar disso, foi para o intervalo com vantagem de 3 pontos. Já o terceiro ato foi o mais complicado, com o Pinheiro crescendo em quadra e virando o placar, e no último e decisivo quarto, o São José entrou forte, mas nos minutos finais sofreu com a virada do Pinheiros.
Foi a 8ª derrota do time da região. O time comandado pelo técnico Paulo César Jaú busca uma vaga entre os 6 melhores colocados que vão se classificar para a segunda fase do estadual. Agora o São José volta a jogar no sábado, quando visita a Liga Sorocabana, lá em Sorocaba, a partir das 7 horas da noite. E o Taubaté segue confiante e inspirado na Copa Paulista, viu? Ontem venceu o Santo André por 2-1 no estádio Bruno José Daniel, lá na cidade do Grande ABC. O jogo foi válido pela 8ª rodada do Grupo 3 da primeira fase da Copa Paulista. E vamos aos gols. O primeiro veio no segundo tempo, aos 13 minutos, com o Eduardo abrindo o placar. Ele completou na saída do goleiro após receber de Hugo, que havia roubado a bola aí no meio de campo. 1-0. Foi o 4º gol do atacante no torneio. Você está vendo aí a repetição do lance do placar sendo aberto aos 13 minutos. O segundo, já na sequência, o segundo veio nesse lance aí. A bola trava, bate na trave e volta para o Gabriel Davi finalizar. 2-0 para o Taubaté. Esse aí é o segundo lance, segundo gol do jogo. E o time da casa, ele ainda descontou aos 41 minutos. Esse é o lance com o Vinícius, mas não conseguiu buscar aí o empate. Esse é o lance aí do gol do time da casa, aí, mas placar finalizado 2-1. O Taubaté, comandado pelo técnico Marcelo Martelotti, segue invicto na competição e está praticamente classificado aí para a segunda fase. Em 8 jogos, foram 5 vitórias e 3 empates. Com o resultado de ontem, o Taubaté ele assume provisoriamente a liderança da chave com 18 pontos. Agora o burro da Central, volta a jogar no sábado, quando visita o São Caetano, no Anacleto Campanella. A partida está marcada para as 4 horas da tarde. Antes de encerrarmos, uma notícia triste, né, para a arte, para o mundo de entretenimento. Morreu ontem a atriz Beatriz Segal. A atriz ela estava internada no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, por problemas respiratórios, acabou não resistindo. Ela tem uma carreira aí de mais de 70 anos dedicada aos palcos, à TV. A Beatriz ela viveu em 88 o papel que a eternizou no cenário da teledramaturgia, né? Interpretando na novela Vale Tudo uma vilã que morria com 3 tiros ali, e o país inteiro se perguntava quem matou Odete Roitman. Né? Essa personagem ficou eternizada e na memória. Passou tanto tempo, ainda muito se fala, muito se comenta sobre Odete Roitman. Uma carreira brilhante, que passou por novelas, teatros, filmes. Além de atuar nessas produções, a Beatriz, junto com o marido dela, recuperou o Teatro São Paulo, que muita gente não sabe. O Teatro São Paulo foi recuperado por ela e pelo marido, pelo qual ela administrou até 74. Portanto, na Globo, os seus últimos trabalhos foram na novela Lado a Lado, em 2012, e em 2015 esteve no seriado Os Experientes. O corpo de Beatriz Segal será cremado hoje em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Uma perda grande aí. O céu ganha mais uma estrela, né? De tantas estrelas que tem lá no céu. Agradecendo a sua audiência, Zé, muito obrigado. E lembrando que amanhã não temos, então, bom até feriado. Segunda, então. Bom feriado, bom final de semana. Vai poder aproveitar, Zé? Viajar ou não? Não, vou ficar por aqui mesmo. Gente, obrigado pela audiência. Um ótimo feriado para você. Aproveite, juízo, as estradas também, né? Muita responsabilidade aí para você que vai pegar a estrada nesse feriado prolongado. Né, fica atento e a gente se encontra então na segunda-feira. Um ótimo feriado, um ótimo final de semana e até lá.